iniciar esse momento aqui de estudo da Palavra de Deus? Quero começar perguntando aos irmãos, quem foi Jonas? E daí, quem foi Jonas? Com coragem, você faz parte da nossa sala agora, né? Quem foi Jonas? Foi um profeta que ele foi chamado por Deus. Durante um tempo ele tentou rejeitar o chamado, mas não conseguiu. Mas não conseguiu. O Senhor o chamou de uma forma especial que nós veremos hoje. Agora vamos ampliar aqui a fala. Alguém sabe qual foi o reinado qual ele serviu? Você sabe, Daí? Alguém sabe? Jeroboão II. Quem foi Jeroboão II, Marcos? Como foi o reinado de Jeroboão II, Marcos? Não lembra? Como? Que característica foi o reinado de Jeroboão II? Alguém lembra? Espera aí, interessante, né? Quem foi Jeroboão I? Alguém lembra quem foi Jeroboão I? Foi na divisão do reino. Vocês lembram daquele que era servo de Salomão? Chegou um profeta, pegou a capa, dividiu em 12 pedaços. Aí diz, você vai ficar com 10, você vai servir, mas ele falou assim, tema a Deus. Porque se você não temer a Deus, você vai, sua geração vai ser exterminada. E ele fez o quê? Ele temeu a Deus, né? Não, construiu lá em Dan e lá em Betel, salvo engano, 2 templos, para que o povo não descesse para Jerusalém, que estava em Judá, para adorar o Deus vivo. E aí nós sabemos que nenhum rei de Israel serviu a Deus. Nenhum rei, de Jeroboão até o último rei de Israel, que me escapou aqui a memória, que morreu no ano 722. Na verdade, foi levado cativo pelos assírios. Mas por que eu falei de Jeroboão? Porque Jeroboão I foi um rei muito próspero. Ele herdou um reino muito próspero, Jeroboão I. Jeroboão II foi um dos reis com maior prosperidade no reino dividido. Nessa época, como nós falamos aqui, Jeroboão II foi abençoado, sabe por quem? Pelo próprio Deus, usando quem? O profeta Jonas, que teve um serviço maravilhoso, que foi falar para o rei, as coisas vão melhorar. As fronteiras vão se alargar. E não é bom ser profeta assim? Jonas era um profeta em Israel. E é bom ser um profeta na sua casa. Só que Jonas foi chamado para ser agora um profeta especial e nenhum profeta foi chamado para fazer o que Jonas foi chamado para fazer. Foi chamado para pregar para quem? Alguém lembra? Nínive era a capital do quê? Dos assírios, o pior povo que existiu, talvez pior até que os babilônicos. Os persas fazem na sua história comentários dos assírios, que eles tiveram que ser exterminados para que a sua história fosse apagada devido a tanta atrocidade que fizeram. E até o próprio Deus fez isso. Eu até lembrei com vocês semana passada que Monsur, quem sabe Monsur, quem está atento aí às notícias, ano passado ela estava sob domínio de quem? Do ISIS, do Estado Islâmico. Foi aquela pior guerra que teve aí nos últimos anos, né, na cidade que ela foi pouco a pouco sendo destruída e ficou toda destruída. Aquela é Nínive. Nínive está ali, em Monsur. E é interessante que o Estado Islâmico destruiu por completo aquilo que Saddam Hussein e outros governantes levantaram, escavando Nínive. Porque a palavra de Deus diz que Nínive ia ser desolada e não ia sobrar pedra sobre pedra. E até aqui a palavra de Deus vai contra esse povo, tão cruel que eram. Mas Deus, na sua misericórdia, chamou Jonas para falar a esse povo. Vou resumir o capítulo 1, porque nós, sem ser a semana passada, na outra semana, falamos a respeito de Jonas. Jonas, então, foi chamado para pegar juízo para um povo. Nós vimos no capítulo 4 que ele sabia que Deus iria agir com misericórdia. Ele não seguiu a ordem de Deus. Ele escolheu fugir. Nós falamos que Jonas é o reflexo do povo de Israel. Jonas, na verdade, é o reflexo de alguém que é chamado para evidenciar
vamos falar aqui o evangelho para evidenciar a boa nova aos homens, como Abraão foi chamado, se você viver, você vai ser bênção para as demais nações. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Só que Jonas aqui era o retrato do povo. A ação de Jonas era o retrato do como o povo estava vivendo. O povo estava vivendo bem, com boas colheitas, com o melhor exército dos últimos 200 anos, com as melhores fronteiras, entre aspas, estavam muito bem de vida. Mas quando eram chamados para proclamar a verdade, aí não queriam. Ele escolheu fugir, para dar aquela desculpa, eu estou longe, Senhor, eu estou indo para Tarsis. E aí nós falamos da dinâmica, né? Ele sai da cidade de Israel, vai para a cidade de Jope, vai para a área marítima, vai para o porto, vai para o navio, vai para o porão e dorme, insensível. O pecado nos deixa insensíveis. Quando Deus nos chama, nós estamos aqui insensíveis, não importando com ninguém. E aí nós falamos sobre essa dinâmica desse chamado de Deus e como nós muitas vezes recusamos seguir esse chamado. E aí, uma coisa interessante foi que o Senhor, mesmo usando o pecado de Jonas, vai trabalhar na vida de quem? Daqueles homens do barco. No final, aqueles homens adoram a Deus. No final, aqueles homens fazem sacrifícios e votos a Deus. Apesar do erro de um servo, Deus tinha propósito para aquele navio, para aqueles homens naquele navio. Nós falamos isso no finalzinho. Mas, mesmo assim, perceba o coração duro dele. Quando Jonas é acordado, ele está espantado? Não está espantado. Ele sabe o que ele fez. Ele, de forma dura, ele chega e fala assim, eu sou o profeta do Deus vivo. Em outras palavras, ele está assim, sabe quando você é pego no pecado? Mas você não está sensível ao pecado que você cometeu? O coração de Jonas está duro. Ele só declara o pecado dele, mas não há arrependimento na vida dele. Porque ele sabe que errou e ele sabe que causou danos, na verdade, está desobedecendo a Deus. Está causando um dano ao povo e fala assim, a solução é me lançar fora. Queira ou não, é uma fuga. Morrer para mim é melhor, né? Então, morrer para mim é melhor do que servir a Deus. Nós chegamos a esse extremo. E foi o que ele chegou. Claro que tem ali um propósito desse sinal do que acontece com ele, mas ele vai e é lançado fora. Ele sequer para orar. Ele sequer para clamar a Deus ali, arrependimento e pedir perdão a Deus e clamar a Deus por aqueles homens. Na verdade, ele é lançado ali. Há um sermão de um pastor muito conhecido, me fugiu aqui a mente dele, eu não sei, é um pastor bem velhinho lá da Inglaterra, que fez esse sermão lá na Fiel. Eu não sei se é Stuart Wallet, não sei, mas possivelmente é ele. Ele falou assim que Deus tinha um propósito na vida desses homens, e ele, quando ele lança ao mar ali, ele se coloca no lugar de salvar a vida dos homens. Mas a atitude dele, meus queridos, ainda é de dureza. Vamos lá. Agora, ao que nós queremos falar, porque estamos falando isso a respeito do Evangelho. Deus nos chama a proclamar o Evangelho. E às vezes nós fugimos disso, porque o conforto toma o nosso lugar, toma o coração, o nosso trono. Falei semana retrasada que o Evangelho custa. E custa, como falei hoje de manhã. Só que se nós sabemos dessa realidade, nós sabemos que Deus também vem com disciplina para alertar o coração de Jonas, como ele fez. Vem com a disciplina com os ventos, todo aquele mar revolto, para alertar o coração dele. Mas até então, não há nenhuma mudança de querer servir e servir a Deus. Aí Deus manda quem? Um peixe, como disciplina, e agora vai usar nessa privação. A privação para mover o coração de Jonas. Como eu falei no sermão, Deus nos dá 3 coisas. Vocês estão lembrados que eu falei no sermão? O que Deus nos dá? Em primeiro lugar, eu falei no sermão, vocês estão lembrados? Deus nos dá uma ordem. Que ordem é essa? Mateus capítulo 28. Alguém lembra? Ide, pregai o Evangelho. Vocês, quando foram alcançados pelo Senhor Jesus Cristo, recebem o nome dele, mas ao mesmo tempo recebem uma ordem. Já estão sobre essa ordem, todos vocês. Deus também dá o que a vocês? Dons e talentos. Deus deu a todos vocês dons e talentos para servirem a Ele. Cada um de vocês tem dons e talentos. Eu conheço muitos de vocês aqui há 15 anos.
E eu sei de cada talento e dom, e cada vez que eu aproximo, eu observo cada dom e talento. Então, a gente não pode falar que não tem dom e talento para servir. Deus te deu um dom e talento especial para você ser útil no serviço dele. Em terceiro lugar, Deus te deu conhecimento. A priori, você foi alcançado porque você conheceu a palavra dele. Então, a palavra dele tocou o teu coração, lhe transformou. E você, dia após dia aqui, por isso que eu disse que a escola dominical é importante, a leitura da palavra de Deus é importante, aqueles livros ali para nos trazer conhecimento, para falar a respeito dessa verdade. Essas três coisas Deus lhe deu e lhe concede. E essas três coisas lhe chamam a pregar o evangelho. Isso é fato. Só que nós concluímos que nós sabemos que isso é bom, semana passada. Nós queremos ouvir do evangelho. E nós, quando conhecemos o evangelho, somos críticos. Eu não sei como vocês ouviram o sermão, mas ponderaram sobre muita coisa do que eu disse. E tenho certeza que se você cada vez mais alinhado está à palavra de Deus, pode ter ficado muito atento ao sermão. Isso é muito bom, porque vocês têm crivo teológico, vocês amam a palavra de Deus. Mas há uma realidade entre amar e praticar, entre amar e falar, em pagar o custo. Nós sabemos disso. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês antes da gente ler. Se nós sabemos disso tudo, que eu devo pregar o evangelho, que Deus me deu tudo, qual que é a solução? Eu quero que vocês me deem o que seria necessário para a gente começar a falar da palavra de Deus. 3 pessoas, pelo menos, com 3 dicas. O que nós podemos fazer? Fazer para sair dessa monotonia, desse... Ler a Bíblia. Vocês concordam com isso? Isso é bom? Ler a Bíblia. O que mais? Oi? Você ia falar? Orar a Deus pedindo capacitação. Ter amigos que não são crentes. Do pessoal, concordo. Se eu falar aqui para vocês que se a gente... Vamos mudar aqui o cenário. Vamos agora, como Sexta Igreja, proporcionar a cada um de vocês uma capacitação para evangelizar. Trazer pessoas ótimas aqui para a igreja. Para capacitar vocês. Ou então, melhor, criar uma regra que todo mundo que entrar na igreja não somente faz classe de catecúmenos, mas vai fazer um curso no seminário para capacitar. Ou então, assim, a partir de agora, todo jovem, fazer igual os mormons. Todo jovem vai dedicar 1 ano ou 2 anos da sua vida para pregar o evangelho nos rincões do Brasil. Se todo presbiteriano fizesse isso, olha que bênção. Eu fiz isso e foi uma bênção. Não foi que 2 anos, mas eu dei 3 anos das minhas férias, quando eu estava no seminário, 3 meses, para substituir alguém no norte, 2 vezes no nordeste, 1 vez no norte, e muita coisa do que eu sei fazer, eu aprendi com eles lá. Isso é uma bênção, isso capacita. Renata. Evangelismo explosivo. Ou então, pegar um pastor bom para ensinar para a gente. Gente, isso tudo é bom. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Isso tudo é secundário, se não houver uma coisa: quebrantamento. Se você não tem um coração quebrantado, você não vai servir a Deus. Se você não for quebrantado pelo Senhor, você não vai. Você pode até ser impulsionado a fazer um curso desse, a se dedicar para as férias, aprender algumas coisas, mas no dia a dia você vai esmorecer se você não for quebrantado. E é aqui que nós vamos ver como Deus quebranta o seu servo na barriga do peixe. E eu quero clamar a Deus que possa, a começar de mim, nos quebrantar cada vez mais, entendemos o que Deus faz conosco na barriga do peixe, para sermos servos úteis. E Deus faz isso conosco, porque nos ama, e Ele precisa nos quebrantar. Vamos olhar então Jonas capítulo 2 e ver esta oração que a Luciana disse. Jonas capítulo 2. Eu vou pedir para o Gabriel. Você lê para a gente, Gabriel? Eu vou passar o microfone aqui enquanto eu bebo água ali. Jonas capítulo 2, todo o capítulo. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse:
Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir à sepultura a minha vida, ó Senhor, Deus meu. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Ore comigo, para que o Senhor fale ao nosso coração agora nessa manhã. Ore você com Deus agora. Pai, eu preciso dessa palavra. Nós precisamos do Senhor agora. Nós sabemos que o teu evangelho é importante. Na verdade, nos alcançou um dia e que ele é a maior riqueza. Nós queremos conhecer mais, mas nos ajude a praticá-lo. Mas há, ó Deus, entre nós e o Senhor, e ao nosso chamado, algo que nos impede muitas vezes. E é que nós clamamos a Ti, desde o início, ó Deus, desse estudo, que o Senhor fale aos nossos corações. E o Senhor venha, ó Deus, como ondas, destroçar o nosso coração duro e tornar o nosso coração de pedra em coração de carne. E aumentar a nossa comunhão com o Senhor. E nos libertar das prisões que nós mesmos nos colocamos. E servimos ao Senhor. Ó Deus, eu te peço, nos use, me use com clareza, para que com clareza eu exponha a Tua palavra aos meus irmãos. E venhamos aqui, ó Pai, sair edificados e transformados. No nome do Senhor Jesus. Amém. Eu ia fazer essa pergunta aos casados, mas eu posso fazer aos jovens. Quando a gente briga, ou quando a gente está de mal, qual é o primeiro sinal que as coisas não vão bem em casa? Eu consigo falar com aquele que eu brigo? A gente evita. O primeiro sinal que nós evidenciamos quando as coisas não estão bem é que a gente evita estar com aquele que nós discutimos. Jonas estava assim. Ele não queria conversar com Deus. Ele não queria servir a Deus. E nós temos o mesmo coração de Jonas. Nós fugimos e nós o evitamos. E essa é uma sina até o nosso fim de vida, porque nós somos assim com o próximo, o que dirá com Deus. E a pior coisa para um casamento, para uma relação de pais e filhos, é quando a gente vai, fecha a porta e fica no nosso canto, né? Ou então ficamos como uma guerra fria. Você já viu a Guerra Fria? Já ouviu falar da Guerra Fria? Aquele, oi, tudo bem, tchau. Eu falo que a maior tristeza do meu coração foi que dos meus 13 aos meus 20 anos eu fiquei muito assim com meu pai. Era uma Guerra Fria de 7 anos, 7, 8 anos. Por pecado meu. Mas você conversa, você não tem prazer em sentar, em conversar. E sabe o que acontece? Você se esfria cada vez mais. A minha tendência era chegar em casa, só dar um oi, ir para o meu quarto. Não tinha televisão no meu quarto, mas nem computador no meu quarto. Mas ficava ali, eu depois ia para a sala. E quando vinha, meu pai, eu estou falando do meu pai, porque graças a Deus, a primeira coisa que quando Deus tocou meu coração, lá na Inglaterra, fui transformado, primeira coisa que eu falei, duas coisas que eu falei que eu tinha que ter um propósito em casa. Viver em harmonia com meu pai e trabalhar na igreja. Eram as duas coisas que eu queria, se Deus me desse a oportunidade. Aí o avião veio chacoalhando metade do Atlântico. Eu falei assim, ô Senhor, não deixa, Senhor, a gente cair aqui, por favor. Eu queria estabelecer isso com meu pai. Mas voltando, quando a gente trabalha essa união, é tão bom quando você quebra esse gelo. E agora eu agora com 35 anos, posso cuidar do meu pai, que é pastor.
orar pelo meu pai, amparar o meu pai, quando você traz essa união. Mas enquanto você está duro e frio, meus queridos, isso vai aumentando a distância, até o prazer de estar. Isso pode acontecer num casamento, numa relação de pai e filho, em todos os níveis que pode acontecer. Até aqui, a gente vir aqui, a igreja do Senhor, e vem assim, eu não quero vir, eu quero ouvir. A palavra dói, igual a palavra de Deus diz, vai como batida no bronze, e dói, a gente não aguenta, a gente quer ir embora para casa. Mas, a priori, isso acontece porque a nossa relação com Deus não vai bem. E o coração de Jonas estava assim. Aí, Deus manda a privação. A primeira privação. Chacoalha todo o cenário na sua volta. Mas isso muda? Não. Nem um pingo de arrependimento. E aí vem a maior privação. À beira da morte. Vem, ele é lançado. Eu fico imaginando aquela escuridão, ele sendo lançado debaixo daquela água, e vai afundando, certamente já desejando a morte. Não sei como que foi, a gente pode conjecturar, mas ali ele não morreu, então teve alguns segundos descendo, como uma pedra debaixo daquele mar, e de repente, algo pega, e aí volta o ar, mas é um ar fétido, e ele está num local escuro, apertado, podre, algas, um cheiro de ácido, a sua pele começando a sentir cada vez mais incômodo. Ele consegue respirar mais um ar útil para a vida dele. E ali, ele fica 3 dias, sentindo toda a pressão de um peixe se movimentar. Sabemos qual lá seja esse peixe, mas descendo às profundezas da terra, e quanto mais profundo, mais preso ele fica. E certamente com água até o limite, aonde ele pode respirar. Essa é a condição que Jonas está agora. E é nessa condição que começa a mudança no seu coração. Não é à toa que aqueles que não vêm por bem, às vezes vêm pela dor. E aqui, meu chamado para nós é que nós não venhamos a fugir de Deus a tal ponto de chegarmos assim na nossa vida, em que a dor nos constrange até o momento que nós venhamos a clamar. Que aqui sejamos aqui sábios nessa manhã, e não experientes, mas sábios, para começar a ouvir a voz de Deus. E eu volto para o que a Luciana falou. É nesse instante que começa a mudança. E a mudança, meus queridos, começa com clamor e oração. Quando a relação estava ruim, ele não clamava a Deus. Mas Deus apertou a situação dele para que agora a boca dele proferisse aquilo que Deus queria ouvir. E nós vamos ver e discutir rapidamente essa oração e ver quais são os pontos da oração de alguém que busca a Deus. Então, a nossa primeira lição é: qual deve ser a minha mudança? Como preciso ser quebrantado? Meus queridos, sair daqui e se ajoelhar no teu quarto diante de Deus e gritar e clamar a Deus: Senhor, eu não estou te servindo. Eu não quero ser mais assim. Eu quero estar debaixo da tua vontade. Mas tudo isso começa com a voz diante de Deus, você sozinho diante de Deus. Eu aqui não vou te trazer um sermão ou palavra que vai mudar o teu coração a priori. Eu posso ser um vínculo, como eu disse no sermão, mas é você com Deus. Pode começar aqui agora, num instante, no teu coração. Mas qual é o conteúdo dessa oração? Porque, meus queridos, a gente poderia só ter ouvido só o capítulo 2 falando assim: então, Jonas, na barriga do peixe, clamou ao Senhor, e o Senhor mandou o peixe vomitá-lo na praia. Poderia ser assim. É interessante que ele fugiu quilômetros, né? Fala assim: Deus não é onisciente, Deus não é onipresente. Eu vou fugir quilômetros. Mas Deus mostrou que lá no profundo do mar, que Ele é Deus. É verdade. A gente vai notar que Deus o conduziu à profundeza. A gente vai meditar sobre isso aqui, Samuel. Como Deus age, e ele reconhecendo Deus agindo em todas as esferas da vida dele. Nosso primeiro ponto, então, é oração. Tudo começa com oração.
É nessa aflição e nessa angústia que os olhos de Jonas se voltaram a Deus. E aqui está uma palavra importante para nós. Ele estava no seu pior estado diante de Deus. Ele estava afundado em pecado. Entenda, não era pecado como nós determinamos pecado em adultério e outras coisas, não. Ele estava fugindo de Deus, do chamado dele, que é o pior pecado. O pior pecado nosso, meus queridos, não são aqueles que são literalmente descritos na palavra de Deus, dos 10 mandamentos, mas o pior pecado é ser chamado por ele para viver uma vida digna que proclame o seu nome e nos tornarmos omissos. Esse é o pior pecado que nós podemos cometer contra Deus. De não sermos servos, de não sermos soldados dele. Mas aqui há uma lição para nós. Você pode estar nessa situação até agora, que Deus ouve a tua oração e Deus lhe muda. Essa é a esperança para nós. Que o nosso estado não pode ser o pior possível. Deus veio para pecadores, como nós falamos. E Ele ajuda pecadores que clamam pelo seu nome. Então, Deus aqui agora, na verdade, Jonas vai gastar um tempo com Deus. Ele foi omisso e agora vai começar o renovo no seu coração. O problema é que nas crises nós queremos fugir mais e mais. Só que o gostoso é saber que Deus vai ao nosso encontro. Como o presbítero Samuel disse. Ele fugiu quilômetros. Agora Deus vai ao seu encontro e vai trazê-lo de volta ao local. E a gente vai ver isso, se Deus permitir, semana que vem. Porque quando Deus... Eu vou só pegar o início da semana que vem. Perceba que Deus é tão misericordioso que a gente pode estar fundado no pecado. A gente pode ter perdido anos omissos diante de Deus. Que Deus nos coloca num estágio ali, lá na frente. Não é o do começar do zero. Ele sai daqui de Jope, ele vomita ali perto de Nínive, lá em cima. Fala assim, vem cá, está pronto. É igual Pedro. Pedro, eu te perdoo, apacenta minhas ovelhas. Pedro, eu te perdoo, apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? É o perdão dele. E fala assim, você está pronto, vamos lá, vamos começar agora. 40 dias depois ele estava na frente do Sinédrio, proclamando a palavra de Deus com ousadia. Portanto, o seu pecado não está tão grande que Deus não possa reviver o seu coração. Você é útil no serviço dele. Mas começa com oração. E aí, a pergunta é, como foi essa oração? Volte seus olhos para o versículo 2. Ele fala o quê? Quem pode ler para mim o versículo 2? Minha Bíblia fechou aqui. Olha aqui. O Senhor me ouviu na minha angústia. No mais profundo abismo, o Senhor ouviu o meu clamor. A gente podia parar por aqui, né? E dizer, voltar para casa e voltar e se chegar no nosso quarto e chorar diante dele, porque ele nos ouve. Esse é o caráter do nosso Deus a quem servimos. É um Deus que está perto, tão perto, que ele ouve o nosso clamor. Não há profundidade que o homem hoje não alcança no fundo dos mares que o Senhor não esteja, como o presbítero Samuel disse. Ali o Senhor nos ouve. No nosso mais profundo abismo de um coração que todas as coisas desse mundo não vão ocupar, que todos os prazeres desse mundo nunca vão encher, o Senhor preenche e ouve. Aqui que começa a transformação. Então Jonas clama ao Senhor e o Senhor ouviu a sua voz. Essa lição preciosa para nós. Ele ouve a nossa voz e ele atende o coração que clama. Qual é o conteúdo da oração? Notemos que Jonas aqui, como eu disse a vocês, ele está sendo preparado por Deus. E quais são as etapas da oração? Eu vou voltar aqui. Desculpe, meus queridos, eu perdi aqui. Jonas é tão difícil de achar que ele fica perdido aqui no meio da Bíblia. Daniel, Osés, Amós, Obadias, Jonas. Eu fico empolgado e fecho a Bíblia. Vamos lá. Qual é a etapa da oração dele? Então, o versículo 2, ele fala sobre como Deus atende a oração. Agora, o conteúdo da oração. É claro que, como eu disse para vocês, a oração antes do reverendo Samuel de falar,
Ele poderia só ter colocado assim, porque foi ele quem escreveu essa oração. Ele poderia, Deus ouviu minha oração e me restaurou. Mas se Deus coloca essa oração, tal como a oração de Neemias e outras orações, é que elas sirvam de modelo para nós, não de modelo de reza, mas de modelo de olhar para o que Deus quer ouvir da nossa boca e como Ele atende. Seja a oração do Pai Nosso, a oração do próprio Senhor Jesus Cristo, a oração de Neemias e tantas outras orações de clamor. Esta é uma oração de renovo, que nós podemos nos apropriar dela. Qual é o conteúdo? Em primeiro, ele lembra-se de toda a palavra de Deus. Aqui nós não vamos esmiuçar pelo tempo que já está correndo, mas depois eu vou mandar para vocês. Se vocês quiserem, eu vou esmiuçar. Toda a oração dele tem salmos fragmentados. Você vai pegar alguns pedaços de salmos. Na angústia, aquele que semeia a palavra de Deus, vem à memória. Quantas vezes você na sua vida, diante de angústia e tribulações, o Senhor vai com a palavra permeando o seu coração e a sua oração passa a ser aquilo que você tanto ouviu, tanto leu da palavra de Deus. Que a palavra vem ao teu coração e transbordando o teu coração. A oração de Jonas estava com todo o conteúdo da palavra de Deus. Essa é a nossa primeira lição. Por isso que nós chamamos o povo de Deus a voltar à palavra dele, para que no momento da aflição a palavra venha à nossa mente, para que no momento das lutas nós tenhamos estas armas. É por isso que, usando um exemplo da Isis, a Isis estava aqui, já foi. Ah, está ali, desculpa, Izinha. A Isis tem um curso assim fantástico, porque ela é neurocientista, isso, né? Ou seja, vasculha o nosso cérebro. E para quem gosta disso de medicina, sabe que a nossa capacidade mental para ouvir e armazenar é muito difícil. Nós precisamos voltar sempre ao conteúdo, principalmente quem estuda. Do que eu estou falando aqui para vocês, 5%, né, amor? Porque eu não estou mudando, não estou mostrando nada aqui, eu estou de uma forma normal aqui com vocês falando. Talvez 5, 10% vocês vão conseguir conservar daqui uns 2, 3 dias. Não, daqui 24 horas. Daqui 24 horas, daqui uma semana, 1%, ou talvez menos. É por isso que a palavra de Deus fala assim, medita nela dia e noite. O pecado mexeu com todo o nosso ser, inclusive com isso aqui. Por isso que ele é um exercício de Deus. Pratica dia e noite, pratica dia e noite, pratica dia e noite, pratica dia e noite, pratica dia e noite. E aí no momento certo, o Senhor traz a mente. Segundo ponto. Agora vamos voltar ao versículo 3, ao versículo 5 e ao versículo 6. Nós vemos o reconhecimento que Deus é justo e Ele agiu com justiça na vida de Jonas. Ou seja, que Deus foi justo em agir daquele jeito. Olha o que diz no versículo 3. Ele fala assim, ele declara dessa forma. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Ele não coloca a culpa em ninguém. Mas ele fala assim, tu me lançaste. Eu estou aqui, em outras palavras, porque foi o Senhor que me lançou aqui e eu mereci estar aqui. Ele olha para a circunstância aqui e não clama, por que tu me lançastes aqui no mais profundo mar? Oh Deus, tu és injusto. Não. Aqui é uma fala de reconhecimento, porque tu me lançaste no profundo, no coração do mar, e as correntes da água me cercou. Todas, olha que interessante, um servo que reconhece a soberania de Deus em todos os atos. As tuas ondas, as tuas vagas passaram por cima de mim. Então ele reconhece um Deus soberano de todas as circunstâncias aqui. É interessante, né? Enquanto o coração dele estava omisso, e ele estava dormindo ali dentro do barco, ele não ligava para nada. O coração parece que não estava ainda insensível, enquanto aquele mar estava agitado, ele estava o quê? Dormindo. Agora a sua boca profere, Senhor, tu tens controle sobre todas as coisas. E eu estou aqui, porque é o Senhor quem permitiu eu estar aqui agora. Olha o versículo 5 e 6. As águas me cercaram até a alma. Então você percebe aqui, que ele diz, aqui ó, eu estou no momento de aflição. Elas me cercaram para mostrar a minha alma.
para mostrar quem eu sou, para mostrar que situação eu estava diante do Senhor. O abismo me rodeou. Ou seja, agora ele tem consciência de que está perdido. No sentido de, ali o abismo rodeou, o vale da sombra está ao seu redor. E as algas me enrolaram da minha cabeça. Descia aos fundamentos dos montes. Descia até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Aí, até então, ele fala assim, está mostrando que Deus tem controle sobre todas as coisas e que ele está levando ele lá embaixo. Deus está humilhando. Você percebe aqui que é uma forma de fazer assim, você está me humilhando, Deus. Eu estou descendo até o profundo abismo. O que ele faz com a gente? Ajoelha, se coloca no pó. É Deus colocando o seu servo no pó. Só que antes de esmagar, aí vem a palavrinha, contudo. Contudo, diferente dos ímpios, que ele pisa e esmiuça como restolho, que ele usa muito essa palavra, né? Como restolho. Aos seus ele curva, e depois diz o versículo 6, contudo, o quê? Fizeste subir. Gente, que maravilha esse Deus, que nos humilha para nos fazer levantar. É diferente do mundo. Ele nos humilha e ele faz, olha que interessante agora, olha isso aqui por isso que Jesus falou que usou o sinal de Jonas. Olha o que fala no versículo 6, porque fizeste o quê? Subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Ele nos tira, ele nos dá vida. E é só ele quem pode fazer isso. Aqueles que não são dele, meus queridos, não têm essa graça. Então ele reconhece Deus operando sobre todas as coisas, com todas as privações. Sabe que Deus está humilhando ele. Mas ele reconhece, Deus vai me fazer subir. E, gente, ele está fazendo essa oração ainda dentro da barriga do peixe. Ele não está fazendo essa oração aqui fora da barriga do peixe. Essa oração está dentro da barriga do peixe. Mas vocês percebem aqui o conteúdo dessa oração? Eu fico imaginando depois de estudar essa oração, gente, que fé desse rapaz, desse senhor profeta, desculpa, rapaz, não sei se era rapaz. Mas, que comunhão agora com Deus. É claro que ele vai ter que ser trabalhado numa questão no capítulo 4, que ele serviu, mas sem amor, sem compaixão e misericórdia, que é um outro problema que a gente vai tratar a semana que vem. Mas aqui a comunhão em servir a Deus é retomada. Mas ele reconhece que Deus usa as privações, as circunstâncias, para humilhá-lo, mas para depois levantá-lo. E essa deve ser a nossa oração, reconhecer que Deus é Deus e soberano, que ele usa as circunstâncias. E aí, sabe o que acontece, meus queridos? A gente passa a ver as privações com outros olhos. A gente passa a ver a circunstância com os outros olhos. A gente cai. A gente, às vezes, fica com raiva. Às vezes, a gente se esquece de Deus. Mas logo depois vem a memória, o que Deus está querendo fazer com isso na minha vida? Por que Deus permitiu isso na minha vida? É para te fazer subir. É para te fazer levantar de novo e servi-lo. Para te recuperar. Para te humilhar. Para mostrar que o teu coração não está com ele, mas é com ele que você tem que estar. Qual é a segunda e terceira etapa, desculpa? Um coração que clama por esperança. Olha o versículo 4. A senhora pode ler para a gente o versículo 4? Então, só um minutinho. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Esperança, Tiago? Sim, esperança. Aqui é um clamor. Primeiro, Jonas era de Israel. Ele era um profeta do Senhor. Ele temia ao Senhor. Ele era a boca de Deus para falar para Jeroboão. Até então, palavras de bênção. Mas a gente tem que lembrar que em Israel não havia o templo. E na barriga do peixe, quando ele está nesse caos, ele volta os seus olhos para onde? Para o templo.
E aqui há um clamor de esperança. É o que acontece conosco na privação, quando o Senhor fala ao nosso coração. Os nossos olhos não estão aqui agora tão somente nas circunstâncias, mas estão almejando o quê? O templo. Quando nós olhamos esse texto no original, aqui tem uma pergunta, mas essa pergunta é aquele clamor: Senhor, eu estou aqui nessa privação, mas verei o teu templo. Oh Senhor, meu desejo é estar no teu templo, servindo ao Senhor. Aqui há esperança que ele vai servir ao Senhor. É esperança de renovo. É isso que o Senhor nos chama a fazer nas nossas orações, voltar os nossos olhos ao porvir. Eu me lembro aqui de um sermão pelo reverendo Ulisses, de almejar, lembrarmos do nosso passado aquilo que Cristo fez, lembrarmos o que éramos antes de Cristo nos chamar, o que Ele fez por nós. E o nosso dia a dia é movimentado nessas duas coisas: o olhar para trás pelo que Ele fez, mas o olhar para frente ao que nos está prometido. É o que Jonas faz na sua oração. É olhar para o templo, é olhar para o servir a Deus. Essa é a esperança do crente, essa é a nossa esperança. É isso que nos move, meus queridos. Então a oração, ela tem este conteúdo. Jonas vivia agora a expectativa, em meio ao caos, a enxergar a esperança, a comunhão com Deus. Nós somos chamados a ter o foco em Deus na nossa oração e naquilo que Ele nos prometeu. Talvez nós não sairemos da tribulação, mas um coração que está no Senhor, ele é firme na tribulação. Sabe uma coisa que eu gosto dessa ilustração? Eu gosto muito de história, principalmente da era 1500, 1600, quando história aqui dos astecas, dos maias, tal, como os colonizadores vieram para cá. Sabe uma coisa legal, gente? Aqui, quando você vai ver os relatos, pega a história de Cortés, quando ele invadiu aqui o México e acabou com os astecas em 1521. Tem um relato muito interessante de uma das cartas deles, e tem uma em espanhol que fala dos navegantes, tem de um não é frei, enfim, um sacerdote católico que estava junto com eles, e fala da expectativa desses homens em cruzar o mar, mesmo sabendo dos perigos, e a ansiedade por chegar na terra. E o relato, cada vez, assim mesmo não sabendo o que virá à frente, mas aquela vontade de cruzar o mar, ir ao desconhecido, em direção a uma terra que prosperava. Essa é a nossa visão. Alexandre o Grande, quando ele entrou naquela região da Índia, os seus servos ficavam temerosos, porque era um local desconhecido. Até então, a Pérsia, atual Irã, eles foram o mundo conhecido era até o Irã. Aí Alexandre, no monte assim, perto de um grande rio que faz divisa ali com a Índia, ele se levantou e disse: nós iremos, mas eu estarei com vocês. Nós iremos. E o povo estava querendo voltar. Já estavam 7 ou 6 anos em guerra. Quando ele falou: nós iremos. Porque ali há muita coisa a ser conquistada. E ele conquistou boa parte da Índia. Mas porque os seus soldados viam que o seu Senhor estava ali à frente. Uma outra característica foi que, nesse tempo de guerra, um deles fugiu. Há até uma ilustração de sermão que muitos pastores usam. Um desses homens fugiram da guerra, porque temeu o desconhecido, o exército de elefantes que vinha aqui em direção a eles. Ele fugiu da guerra. Alexandre ganhou a guerra, mas depois, como juízo daqueles que fugiram da guerra, ele veio conversar com cada um, por que eles fugiram. E veio um rapaz, jovem, e ele perguntou: qual que é o teu nome? Ele disse: Alexandre. Aí diz que Alexandre se levantou com raiva. Diz: qual que é o teu nome? Alexandre. Era o nome do próprio imperador. Ele falou assim: você não é digno de ter esse nome, porque eu não fujo. Você não pode ter esse nome. Aqui, meus queridos, é o que Deus nos chama a ter esperança nele. Até então Jonas fugia, mas ele se volta a Deus. Diferente de Alexandre, o Senhor nos restaura. O Senhor nos renova, mesmo que venhamos ter fugido até então. Versículo 7. Arrependimento. É na oração que nós temos um momento para arrependimento. Versículo 7 diz assim: quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração
no teu santo templo. A gente percebe aqui que, em primeiro lugar, ele disse: eu lembrei do Senhor, frente à privação. E aí o coração se volta a Deus, e aí começa uma postura de mudança na vida dele. A palavra de Deus diz que se você tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a oferta, vai tratar e volta. Porque você não tem como adorar a Deus se você tem ainda pendências. O que dirá contra o próprio Deus? Esse talvez seja o sintoma nosso que não nos impulsiona a evangelizar. Como que eu vou falar a respeito de Deus se eu não estou bem com o meu próprio Deus e com o meu próximo? O pastor não vai fazer você se alegrar. A música não vai fazer você se alegrar e mover-se a Deus. Não, é o teu coração. Mas quando o Senhor toca o nosso coração, meus queridos, aqui ele diz: eu me lembrei e busquei o Senhor. E o que ele diz? O Senhor aceitou a minha oração. Como o reverendo Antônio uma vez disse aqui no passado, a gente talvez precisa chegar mais diante de Deus e chorar diante dele. É uma das coisas que eu ainda preciso voltar a fazer. Sabe, sozinho diante de Deus e chorar e clamar diante dele. Agora eu vou dizer para vocês que, costumeiramente, quando nós nos quebrantamos diante de Deus, há um alívio tão grande que nos consome, que nos leva a adorar a Deus, que nos leva até a viver com o irmão. Então, aquele peso até de falar com o irmão quando eu estou com um problema, ele se esmorece. Quando nós estamos bem com Deus, meus queridos, há alívio, há aquele sentimento como o de Jonas: ele ouviu a minha oração. Isso aqui é para trazer consolo a nós, porque nós não vemos ainda o nosso Deus. Nós cremos, porque o Santo Espírito de Deus moveu o nosso coração e a palavra também, mas, mas nós não o vimos ainda. Como saber que Ele ouve a nossa oração? Está aqui. Ele ouviu a minha oração e Ele continua a ouvir a minha oração. Então, nós vemos aqui que o coração dele mostra arrependimento verdadeiro. Olha o versículo 9. Uma das formas de arrependimento está no versículo 9. Mas com a voz de agradecimento, eu vou tratar isso aqui depois. Ele diz o quê? Eu te oferecerei. Olha que ele está fazendo isso na barriga do peixe ainda. Eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Por isso que eu disse que quebrantamento, meus queridos, ele move a oferecer sacrifício é o quê? Adoração. Ele quer adorar agora a Deus. Ele quer estar em comunhão com seus irmãos. Ele quer adorar a Deus no santo templo. Ele quer servir a Deus. E aí o voto dele, o voto do profeta era continuar proclamando e servindo a Deus, independente do local onde Deus chamasse. Ou seja, eu estou agora disposto a ir, disposto a te servir. O meu coração foi transformado. Então a oração nos chama a esse arrependimento. E nós devemos clamar por isso. E aí nós vemos que ele vai servir. E o capítulo 3 mostra isso. Agora, é claro que depois nós vamos lembrar de uma coisa. Já vou falar a respeito disso, porque falaremos semana que vem. Nós podemos pedir perdão e cair no mesmo erro depois? Não era para fazer, mas nós fazemos isso. Eu vou falar semana que vem que Deus nunca deu segunda chance para a gente. Se Ele desse, a gente quebrava. E se Ele desse a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª vez, nós quebraríamos todas as chances que Deus nos deu. É por isso que Cristo Jesus veio, como segundo Adão, para morrer por nós. E a segunda chance seria Ele pagar, e nós vivemos naquilo que Ele fez. E nós pedimos perdão a Ele, Ele nos renova a servirmos a Ele. Se fosse dado a segunda chance a Jonas, ele quebraria. Quem lhe capacita é o próprio Deus a servir. Mas você percebe que depois ali o seu coração não é de todo o serviço a Deus, e Deus vai ter que trabalhar com ele novamente no capítulo 4, mostrando o que é ter misericórdia,
o que é servir e ver o milagre. Eu vou falar para vocês que o maior milagre, gente, depois desse estudo, eu vou ter que ensinar para o meu filho isso. O maior milagre de Jonas não é ele ter sido devolvido e vomitado, como diz o capítulo 9. É o capítulo 3. O maior milagre é uma cidade inteira se converter. Com um profeta que não queria falar com amor. Esse é o maior milagre. Mas é um homem que foi restaurado para falar, mesmo ainda não 100%, que Deus usa para o maior milagre acontecer. Vamos só finalizar com aquilo que deve vir das nossas orações. Gratidão. Olha o versículo 9. Mas com voz do agradecimento, ele dentro da barriga do peixe, louva a Deus e agradece a Deus por aquilo que estava acontecendo na vida dele. É um coração que reconhece um Deus soberano que opera em corações. É difícil a gente agradecer pela tribulação. É difícil eu falar assim, Senhor, obrigado por essa escassez que eu estou tendo agora. Obrigado pela disciplina que o Senhor está me dando agora. Mas é interessante, papais aqui, eu estou começando a observar isso com o Tiaguinho. Mas foi tão bonitinho essa semana, porque a gente fica até emocionado, porque assim, o filho, não, Tiago, não toque. Ele olha, ele fica assim, né, amor, né, agora, né? Ele fica assim, flertando, olha para baixo e fica flertando com a mão. A mão quer ir, não, Tiago, não, Tiago. Aí ele olha assim, para, e depois ele vai. Aí a gente chegou, uma palmadinha assim na mão, de leve. Aí ele chorou. Mas a primeira coisa que ele fez chorando foi dar um abraço, assim, você chegar ao pai. Aquele choro buscando o pai. É isso, gente. Jonas reconhece que estava errado. E se achega a Deus e agradece a Deus pela disciplina. É esse coração que a gente tem que ter diante de Deus, como criança. Por isso que ele fala que a gente tem que nascer de novo, ser como criança. E as crianças nos ensinam que tipo de coração a gente tem que ter. Eu estava errado, pai, mas eu quero o teu colo. Eu estou chorando por causa da privação, mas eu quero o teu colo. E a criancinha ali, a gente ensina a gente isso. E é claro que o Tiago vai voltar a fazer as mesmas coisas. Ele voltou a fazer, horas depois, a mesma coisa. Ele voltou a fazer e vai fazer isso. Mas eu, como pai, o disciplino porque eu amo. E eu sei que ele vai aprender, porque eu aqui não pego o dedo e enfio na tomada. Porque um dia aprendi. Mas eu ainda faço outros e outros pecados ainda. E o mesmo Deus me perdoa. E o mesmo Deus me restaura. Meus queridos, entender isso, que este é o nosso Deus e que Ele quer nos transformar para que venhamos a falar dEle. Isso glorifica o nome dEle. Entender. E percebam que toda a nossa dinâmica de vida nos ensina em cada etapa, cada coisa da nossa vida. Nós somos seres dependentes. Nós somos seres que se esquecem e que somos agraciados com misericórdia a todo instante. Mas mais ainda nós, que um dia fomos alcançados com graça e amor. E aí o texto do capítulo 3 começa novamente. E aí chamou Deus Jonas para falar aos ninivitas. Deus manda aquele peixe, agora, vomitá-lo bem próximo a Nínive. Nínive não é região praiana. Ele teve que andar ainda um bom caminho. Ele andaria mais ou menos uns 1.500 quilômetros da região dele até Nínive. Deus encurta um pouquinho o caminho e coloca um pouco mais próximo ali. Ele vai pegar mais ou menos numa reta aqui, ou conjecturamos que seja aqui, porque não fala onde Deus mandou vomitar, mas que seja praia. Foi nessa região próxima a Nínive e coloca novamente no serviço. Esse é o nosso Deus. O objetivo de nos transformar, de nos esmiuçar, é nos fazer humilhar, voltar a Ele com o coração arrependido para voltar a servi-lo. Eu não sei como você está aqui hoje, como você já chegou hoje. Eu certamente sei como eu cheguei. Mas quero, diante de Deus, clamar que essa igreja passe por isso.
porque a igreja só vai servir passando por isso. Mas antes de passarmos por isso agora, nos chegarmos diante dele e reconhecer o que ele tem feito e pedir a Deus um renovo para proclamarmos a palavra dele. Semana que vem nós vamos aprender que Deus quer e Deus opera um milagre, usando a palavra dele para transformar vidas, mas ele quer um coração que ame ao próximo verdadeiramente. Vamos orar? Senhor, ó Deus, muito obrigado porque temos a sua palavra que é perfeita. Pai, obrigado porque o Senhor nos esmaga, ó Deus. Obrigado porque a tua mão nos esmaga, mas não a ponto de nos tirar a vida, porque o Senhor esmagou Cristo Jesus naquela cruz em nosso lugar. A tua ira foi sobre ele. Toda a nossa desobediência foi sobre ele. Mas com amor o Senhor nos trata, para que nós venhamos a te servir, ó Deus, com um coração disposto e grato, reconhecendo o Senhor. Mas nós clamamos aqui nessa manhã, ó Pai, trate do nosso coração, e pedir isso, ó Deus, normalmente é pedir dificuldades, mas nós precisamos delas para sermos tratados por Ti. Mas antes delas se achegarem, ó Deus, que venhamos aqui agora reconhecer o Senhor como nosso Deus, e com a voz de júbilo voltar a Te servir. Volte, ó Deus, ao nosso coração o primeiro amor. Há muitos que precisam Te conhecer, ó Deus, nas nossas casas, nos nossos familiares. Ó Deus, que o Senhor nos use para falar do Teu amor, e eles se dobrem diante do Senhor, que eles reconheçam o Senhor como seu Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos use para falar aos nossos irmãos e irmãs, aos nossos amigos, nos nossos trabalhos, ó Deus, nos dê essa coragem, essa disposição. Mas nós precisamos do agir do Senhor. Ó Pai, nós rogamos ao Senhor, porque só temos ao Senhor aqui agora, a quem clamar. Não há forças em nós, não há nenhuma força em nós. Mas na esperança que temos em Ti, ó Deus, renove as nossas forças. Nos capacite, ó Deus, com graça, com, ó Deus, força, com ousadia, ó Deus. E que a paz que só o Senhor pode nos dar, preencha por completo o nosso coração. E que a gente possa amar o Senhor, amar os irmãos e amar esse momento, ó Deus. É tão bom voltar os nossos olhos a Ti. O Senhor é o perfeito Pai que cuida de nós. E um dia estaremos diante do Senhor, e que não vai ser mais necessário, ó Deus, as privações, a disciplina, porque estaremos face a face com o Senhor. E não mais haverá dor, porque Cristo Jesus levou sobre si essas dores e nos deu a vida eterna. Mas enquanto estamos aqui, ó Deus, que possamos pagar, ó Deus, o preço de sermos chamados Teus filhos. Que venhamos assumir os custos de viver o Teu Evangelho. Ó Pai, muito obrigado. Obrigado por essa mesa, que é um conforto para os nossos corações. Rogo ao Senhor que nos leve agora para os nossos lares, debaixo da Tua graça, debaixo do Teu amor. E que venhamos, ó Pai, se assim o Senhor nos permitir à noite, para louvar e engrandecer o Teu nome. Esteja com os nossos irmãos que não puderem estar aqui conosco, mas nos use para falar aos seus corações aquilo que nós ouvimos aqui agora. O Senhor nos chamou também para cuidar dos nossos irmãos, de todos aqueles que não estão aqui. E crescemos juntos, para a glória do Teu nome. É isso que eu te peço e agradeço, no nome daquele que nos salvou, daquele que nos comprou para toda a eternidade, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.